Vamos lá então falar sobre religiões que na verdade são cultos de fim de mundo. Todas. Aqui é uma religião específica que eu não vou, talvez muita gente não conheça aqui, que ela fica dizendo que o fim está próximo o tempo todo. Que a gente vai macetar o apocalipse? Que a gente não vai macetar, que o apocalipse vai macetar a gente. Eu sei. Então, o Corte do Estranha História, esse aqui é o Jonathan, eu sempre esqueço o nome dele, deixa eu ver aqui. Henrique Caldeira. Henrique Caldeira. Jonathan era o outro, Jonathan não é é? o outro. Henrique Caldeira, do Estranha História. O nome é O Fim Está, abre parênteses, sempre próximo. E ele vai falar sobre por que o fim está sempre próximo. Se você está assistindo pelo YouTube, deixa o like, compartilha essa live. Esse vídeo. Assiste até o final, porque daí a retenção ajuda a gente a poder alcançar mais pessoas. Isso é muito importante para nós. E deixa um comentário aqui dizendo qualquer coisa. Só abrir um parênteses, eu não sei o que eu achei mais engraçado. O nome do vídeo ou o nome do canal? O nome do vídeo é Cláudio Duarte Comendo Bife, que é aquele que a gente viu. E o nome do canal é Reflexões Sociais Pedro Ronque. A reflexão social é o Cláudio Duarte Comendo Bife. É, muito bom. Vamos lá então. Fechou parênteses. O Auro falou que, professor, o cristianismo traz em si uma tendência ao apocalipse, porque me parece uma profecia autorrealizável, na medida em que buscam constantemente o final dos tempos. O cristianismo traz em si uma tendência ao apocalipse? Sim, o cristianismo originalmente é uma expressão religiosa apocalíptica. Ela está Óbvio. dentro, né, os evangelhos, Ui, o apocalíptica. próprio pensamento de Aquela banda. Paulo, os Que documentos mais antigos apocalíptica. É aquela banda dos Babilônica. violoncelo. que a gente tem de cristianismo, na patrística também, boa parte da patrística, são textos que têm uma relação muito forte com o judaísmo apocalíptico, né? O judaísmo apocalíptico, o chamado apocalipticismo, que é uma vertente religiosa que começa a se desenvolver principalmente ali. Já tem um pedigree antigo, né? Isso é uma tradição antiga, está bem enraizado nas profecias, por exemplo, de Isaías, de Ezequiel e tal, mas ela ganha uma O Johnny nova, perguntou nos comentários quem é essa pessoa do teu lado. Maria, eu disse, é o Elias. Como assim? Assim, porque tu tirou a barba e ninguém te Ah, reconhece. sim. Daí tu não é mais o Misael, tu é o verdade. Elias. Estavam comentando dos bonequinhos também no vídeo do uma nova Deus forma ali Mundo. no século III a.C., principalmente. A gente vai encontrar muito do apocalipticismo nos livros de Daniel, no livro dos Jubileus, no livro de Enoque, que são todos O dessa livro de época, Enoch né, entre o terceiro e o não primeiro século é antes de canônico. Cristo, e Ele é também histórico só, nos né? evangelhos, que é a ideia fundamental, básica, né, o núcleo assim do apocalipticismo é a ideia de que o mundo é governado por forças malignas, inclusive humanas, né, como imperadores corruptos, governantes opressores e tal, mas Pastores que abusam de crianças. Nunes, essa ele é Elias, não Eliseu. Elias, eu sou Elias. e a coisa só tende a piorar, as coisas só vão piorar até que venha uma intervenção quando Deus, de fato, que é bom e justo e perfeito, vai governar de uma vez por todas no lugar dessas forças, né, malignas. Então, a partir desse ponto, a história dá uma virada completa e as coisas passam a ser boas, né? E a justiça prevalece porque é o próprio Deus que governa, ele reassume, de certa Com forma, certeza vai o acontecer. governo da história humana. Depois de morrer tanta gente nas duas primeiras grandes guerras, depois de morrer tanta gente numa pandemia, eventualmente vai acontecer. Vai. Eventualmente vai ficar tão ruim que não vai E ter como como isso não não acontecer. matou melões, É. então, por que Deus não veio? Deus não se mexeu um dedo. E aí tem uma expectativa iminente de que isso vai acontecer, né? Então a gente encontra isso no livro de Daniel, a gente encontra isso muito nos manuscritos do Mar Morto, em vários textos, né? Incluindo o livro de Enoque encontrado entre os manuscritos do Mar Morto e nos Evangelhos. E aí o problema dessas expectativas é que o Apocalipse, para ele ser interessante, para ele de fato ter um impacto na vida das Paz, senhor Ed Santos. pessoas, as pessoas, enfim, considerarem relevante ouvir um profeta apocalíptico, o fim tem que estar próximo. Em todos esses livros apocalípticos, o fim está próximo. É verdade. Porque se o fim estiver distante demais, isso não gera um chamado ao arrependimento, tipo assim, arrependa-se, porque daqui a 5.000 anos Deus está vindo aí e vai consertar as coisas. O cara fala assim, pô, 5.000 anos? Então isso não tem muito impacto. Então o fim está Pau no cu então de Deus, né? Não vou fazer nada.
Deixa eu só agradecer aqui o pessoal que mandou presente no TikTok que eu esqueci. Obrigado, Gustavo, pela rosa. Obrigado, Jorge Fagundes, pelo Hardme. Obrigado, Wanda Liz Diego, pela rosa. Obrigado, Wellington Oliveira, pelo Hardme. Obrigado, Jorge Fagundes, pelos 2 braceletes de equipe. Obrigado, Nathalie França, pelas 2 rosas. Obrigado, Jorge Fagundes, por mais 5 braceletes de equipe. E obrigado, Samantha Gorg, pelo Hardme. Próximo, né? O reino já está... o reino está próximo, está na distância de uma mão, né? Quase se já pode tocá-lo, então arrependa-se enquanto é tempo. Então isso é a força do discurso apocalíptico. Só que acontece o seguinte, que se a realidade não muda conforme o previsto, você tem que constantemente atualizar essas expectativas escatológicas. Então, de fato, você vai ter, ao longo da história, várias pessoas reinterpretando ou interpretando as profecias apocalípticas, tanto no judaísmo apocalíptico quanto no cristianismo, para pensar num fim próximo ao tempo dela. Então, hoje, quando as pessoas falam o fim está próximo... O cristianismo é uma religião de fim de mundo. O cristianismo se estabeleceu como uma religião de que assim, cara, daqui a 100 anos vai acabar. Paulo dizia, daqui a... Ele tá voltando. Jesus falou, vai ser nessa geração. Porque ele sabia que se ele dissesse que ele só ia vir daqui a 2, 3 mil anos, os discípulos iam mandar ele tomar no cu dele e iam embora. O Paulo disse que vai ser logo, galera. Vai ser antes de eu morrer. Vai ser antes de eu morrer. Aí ele viu que ia morrer e, rapaz, fudeu pra mim, hein? E aí é um jogando pra cima, jogando pra frente. Até chegar lá, sei lá, em 1800 e poucos, aí tá o cara, não, eu fiz os cálculos aqui e falando pros adventistas, e vocês têm que subir em cima dos telhados e esperar Jesus lá em cima. Aí Jesus não veio, ele disse, não, é que eu errei. Na verdade, eu quis dizer que vai ser tal dia. Aí eles foram no outro dia, não deu nada. E assim, qual filme que começa com isso? É a Bruxa? Não, é Leftovers. A 3ª temporada de Leftovers. É? Sim. Eu achei que era um filme. Não. Boa noite, Misa poderia contar sobre como foi a desconversão em alguma live? O Santinelles que vai fundar uma religião para mostrar como é fácil, inclusive como hoje é ruim para as próprias igrejas. Cara, Thiago, obrigado pelos 10 pila inicialmente. Eu já fiz um vídeo, tá? Ano passado, contando a minha desconversão. Eu particularmente não gosto tanto daquele vídeo, mas ele é bem completo. Eu vou fazer um outro vídeo uma hora dessas de novo e a gente faz isso aí. Deixa eu só ler o comentário da Bia também. Boa noite, pessoal. Não, só um pouquinho, ele falou do Santinelli, só deixa eu terminar aqui. Tá, desculpa. O Santinelli que vai fundar uma religião pra mostrar como é fácil? Sim, a gente sabe disso e a gente vai tentar fazer uma também. A gente avisa vocês. Inclusive, como hoje é ruim para as próprias igrejas. É? É ruim mesmo? A facilidade. Mas será que é mesmo? Porque eu acho super fácil de fazer, né? Nesse sentido é ruim. Não sei se é ruim. Pra eles é bom, eles conseguem abrir a igreja e não... Mas daí tem gente pra ir em todas as igrejas que são abertas? Mas não precisa. Mas como é que eles vão ganhar dinheiro se as pessoas não forem? Ah, bom. Mas daí que bom que é bom. Que bom que é ruim então, né? Pra eles. Daí tu pensa. Pode ler, desculpa. A Bia falou, boa noite, pessoal. Conheci o canal pelos vídeos de corte no TikTok. Desde então assisto todas as lives. Simplesmente apaixonada pelo conteúdo de vocês. Espero que o canal cresça muito ainda. Obrigada, Bia. Também queremos. E obrigada, Nunes, que também tá aí. Disse que somos 2, Bia. Estão uns 4 meses aqui. E obrigado a todos os apoiadores e membros, todo mundo Boa noite, que Letícia. dá presente, todo mundo que dá superchat também, porque vocês ajudam a manter a gente funcionando. Porque assim, se a gente vem, faz todo esse trabalheira e no final a gente, tipo, tá saindo no prejuízo, é ruim pra nós também, sabe? Porque a gente tá perdendo um tempão que a gente podia estar tentando fazer um pouco de dinheiro. Mas eu agradeço a todo mundo que nos apoia, porque isso nos dá um fôlego e nos dá uma confiança pra gente continuar fazendo isso. Com certeza. Aí, ó, a Sharon ganhou uma assinatura de presente do Ed. Lembrando que sábado a gente vai ter o Watch Party de Sound of Freedom com os membros. Isso aí. E é bom alguém aparecer, porque se ninguém aparecer, deve ficar adiado pra próxima semana até alguém aparecer pra assistir com a gente. Jorge Fagundes, se ninguém aparecer, a gente não vai ver. Mandou mais 5 braceletes de equipe, muito obrigado. Obrigada. E vocês viram que deu ruim no tempo de Lúcifer? Já comentamos também. Já comentamos, aham. Tá na live aguarde o corte. O corte virá. Inclusive, só pra lembrar, tá? Membros também têm acesso às nossas músicas do canal. Essa fala dessa pessoa, se ela fosse anunciada para uma pessoa do primeiro século, não seria um fim tão próximo assim, né? Porque são 2000 anos. Mas no primeiro século as pessoas não falavam assim, o fim está daqui a 2000 anos. As pessoas falavam, o fim está próximo. Então tem sempre essa questão, né? Isso tem vários grupos religiosos que vão surgir, né? Várias vertentes diferentes do cristianismo e do judaísmo, inclusive, de novo, né? E do Islã também, que vão surgir por causa de interpretações diferentes de profecias
que não foram cumpridas. Então esperava-se que tal coisa fosse acontecer, ela não acontece, e aí raramente a pessoa vai falar assim, a gente estava errado. O que acontece geralmente é que a pessoa fala assim, erramos no cálculo, vamos ter que recalcular, porque talvez seja daqui a 1, 2, 3 anos e não hoje. Ou então a pessoa dá uma outra interpretação bem diferente, né? E aí... Tipo o Mastral. Exatamente. O fim do mundo é dia 31 de outubro. Ah, não, mas o fim do mundo vai começar dia 31 de outubro e vai até 2030. E assim eles vão... Assim, galera, pra vocês terem uma ideia, quando eu fui cristão em 2000 nos anos de No começo do ano 1987. 2000, é. 1987 até 2008. Mais até, porque eu continuei muito tempo ainda acreditando até eu me converter. Quando eu era criança, nos anos 99, eu achava que... Nos anos 90, eu achava que eu não ia perder minha virgindade porque eu não ia ter 18 anos até os anos 2000. E a gente tinha certeza absoluta que Jesus ia voltar no ano 2000. Vixe. Tá? Todos os evangélicos faziam... Tinha livros, tinha palestras, tinha 200 VHS falando sobre o assunto, que Jesus ia voltar no ano 2000. Que o bug do milênio ia ser o começo do fim, e aí Jesus ia voltar. E aí Jesus não voltou. Aí 2001 deu as Torres Gêmeas, sinal dos tempos. Jesus vai voltar. Teve a guerra no Iraque, Jesus vai voltar. Acabou a guerra no Iraque, teve a crise de 2008, Jesus vai voltar. Teve a crise de... Jesus vai voltar. E até agora nada. 2020 teve a P, Jesus vai voltar. Jesus não voltou. E continua Jesus não voltando. E a gente tá trucidando o mundo nesse meio tempo. Cada vez pior. Luana, eu não vou ler esse teu comentário, Luciana, desculpa. A gente é monogâmico, Luana, não tem como. Desculpe, a gente é monogâmico, infelizmente. Nem que eu queira. Acabei de chegar, engraçado que as previsões apocalípticas que usam como argumento são coisas que sempre aconteceram muito antes de Cristo, inclusive. Por exemplo, assim, ó. Ah, mas Daniel previu que ia acontecer tal coisa. Daniel não previu, tá? A gente já viu um vídeo do Henrique Caldeira que ele fala, que ele diz que Daniel tava falando sobre uma profecia específica de uma coisa específica que aconteceu naquele momento. Tu tira aquele versículo de contexto e tu dá um significado pra ele que é Jesus, tu dá um significado pra ele que é sobre o fim dos tempos. Aí fica fácil tu encaixar qualquer coisa na tua narrativa, sabe? Qualquer coisa na tua narrativa. A Cláudia disse que ela tá aqui desde o SideQuest. Nossa, A Luana Schuch também, né, Luana? A Luana, eu acho que do chat é que tá aqui há mais tempo. Tente usar dispositivo móvel para visualizar comentários do seu chat, mas eu tô vendo os comentários. Sim, estamos lendo o superchat do YouTube também, exatamente. Recebemos o superchat do YouTube, por isso que a gente tá valendo. Cria meio que um outro Jesus grupo. está voltando montado numa lesma falante. Você vai ter uma parte dos decepcionados que vai de fato abandonar o movimento e outra parte dos decepcionados que vão se juntar a uma nova esperança. Que é o Great Disappointment, a grande decepção do Testemunho de Jeová, eu acho que é, né? Que daí, porque a Testemunha de Jeová também meteu essa, que tipo assim, 1914, começo da Primeira Guerra, Jesus vai voltar. Daí eles mudaram o cálculo quando Jesus não voltou no final da Primeira Guerra para dizer que não, desta geração não vai passar. Morreu toda aquela geração. Sim, faz tempo já. E aí eles pegaram e abandonaram isso. E agora as testemunhas de Jeová estão dizendo que nós estamos entrando no fim dos tempos e em breve eles vão... Nós estamos entrando no final do fim dos tempos. Isso. Ou seja, o que acontece? Quando a gente entrar na reta final do fim dos tempos, as testemunhas de Jeová vão parar de espalhar as boas novas e eles vão vir bater na porta da tua casa só pra te dizer que tu vai pro inferno. Vai ser basicamente assim. Parabéns, você vai pro inferno. Hoje eles vêm pra te dizer assim, vem pra cá, vem pra nossa igreja. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Apesar de que eles já bateram 144 mil, então teoricamente não vai ter mais. E aí depois que eles começarem assim, tipo, tá, agora começou o fim dos tempos. Aí eles vão vir na tua casa, batendo na porta e dizer assim, ó, tu vai pro inferno, filha da puta. Não aceitou a nossa religião, tu vai pro inferno. Vai pro inferno. Eu vou dizer assim, ó, vocês nunca vieram na minha casa. Cortes do Estranha História. Eu vou dizer, vocês nunca vieram na minha casa. Então, vocês são culpados. Graças a Deus, nunca ninguém bateu em nenhuma das minhas casas. Eu quero que Deus pese a mão dele sobre vocês, porque vocês nunca me evangelizaram e eu vou puxar o pé de vocês vão pro inferno comigo. Vai ser assim, vou meter essa. Vocês falharam.
baseada numa nova interpretação, né? Então, o surgimento das Testemunhas de Jeová tem bastante a ver com isso, o surgimento dos Adventistas do Sétimo Dia tem muito a ver com isso, né? O chamado Grande Desapontamento e tal. E ao longo da história, né? Mas Testemunhas tem até 144 mil. Depois disso, mais ninguém vai ser salvo, tá? É. Fica bem claro isso aí. Se você é testemunha de Jeová e você chegou depois dos 144 mil... Várias expressões, né? Cristãs, islâmicas e judaicas também vão surgindo aí a partir dessas expectativas escatológicas específicas. Entre os manuscritos do Mar Morto, por exemplo, a gente tem expectativas escatológicas que não foram cumpridas, e talvez esse seja o motivo de alguma parte ali do movimento das pessoas associadas ao manuscrito dos Mar Mortos, a comunidade de Qumran, não ter sobrevivido ao tempo, ou eles podem ter sido destruídos pelos romanos mesmo, nas guerras ali do primeiro século, vai saber, né? O Sérgio Sacani pergunta aqui. Boa noite, professor. De acordo com o historiador... Sérgio Sacani. Os dias de tribulação e o fim do mundo descritos em Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, seriam os dias de invasão romana a Jerusalém, onde houve a queda do templo? As evidências históricas que sustentem guerras entre nações, pestes, fomes no Império Romano, tal como está descrito nesses capítulos? Grande abraço. Se teria então nas descrições de tribulação, nesses versículos, alguma referência à invasão romana a Jerusalém? Acredito que sim, mas não é suficiente, né? O impacto a perspectiva escatológica, a pregação escatológica de Jesus, e que, segundo os evangelhos, né, que talvez seja ou não a perspectiva escatológica do Jesus histórico, mas de qualquer forma, de qualquer um desses personagens, é uma pregação, imagina uma transformação do mundo muito maior do que o que acontece com a destruição de Jerusalém, em 70, né? Então, assim, isso aí, ao longo da história, diferentes autores, mesmo dentro da tradição cristã, né, vão fazendo diferentes leituras disso, atribuindo alguma parte das profecias da destruição de Jerusalém, como Eusébio de Cesareia faz, e outros colocam isso numa perspectiva diferente, né, às vezes até totalmente deshistoricizada, como se as profecias do Apocalipse fossem uma espécie de modelo que pode se aplicar a vários tempos simultaneamente. Né? É mais um modelo, mais um arquétipo do que uma situação histórica pontual, cronológica específica. Né? Isso tem autores antigos que já defendem essa ideia. Então tem várias interpretações. Né? Mas assim, pensando se é historicamente plausível que os autores dos evangelhos estivessem pensando na queda de Jerusalém em 70 como o início, pelo menos, do fim, eu acredito que sim. Eu acho que é esse o caso, né? Sim, porque é aquilo que a gente falou, qualquer coisa que prenuncie o fim de um status quo é tido visto como se fosse o fim. Por isso que eu acho importante, por exemplo, que tenha a China para contrapor os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, o objetivo deles é tipo assim, Jesus vai voltar, então vamos aproveitar enquanto Jesus não volta e vamos fazer dinheiro, vamos tirar todos os recursos naturais, foda-se aquecimento global. E do outro lado tem a China, que tem um pensamento que não é individualista igual o pensamento capitalista dos Estados Unidos. E a China pensa assim, não, o nosso povo precisa sobreviver. Como é que o nosso povo vai sobreviver? Vocês tendo as ideias que vocês têm sobre a China ser uma ditadura, ser o que quiser. Mas a China pensa como coletivo e não como uma pessoa. Como é que os nossos descendentes daqui a 100 anos vão viver? Se a gente não arrumar a casa para os próximos 100 anos, vai deixar de existir humanidade. E o objetivo da China é, nós queremos que exista o nosso povo daqui a 100 anos. Que a nossa não só cultura... exista, mas que eles estejam em uma boa situação, que eles tenham casa, que eles tenham comida, que eles tenham emprego. Isso. Que a cultura milenar chinesa não pode morrer. E é isso que a coletividade do pensamento chinês promove no mundo que a gente vive hoje, que é extremamente individualizado. E eu acho isso importante, sabe? A gente precisa ter um pensamento assim. No Brasil, não existe esse pensamento também. Nope. No nosso país é assim, ó, os mais ricos querem que a gente se foda e que eles possam aproveitar ao máximo a vida deles. O empresário tá cagando pro empregado, ele vai pagar mal e porcamente o salário, vai tentar empregar ele da pior maneira possível para tirar o máximo de vantagem possível para ele se dar bem, sabe? A nossa direita só tá pensando na próxima eleição deles. Eles não querem saber se o país vai estar bem, eles querem jogar pra claque deles, e a claque deles é conservadora, é evangélica, e não tem nenhum pensamento de coletividade, porque eles não querem coletividade, eles não querem sobrevivência da humanidade, eles querem que Jesus volte e eles querem impor a agenda deles aqui. Então é preciso ter um contraponto tão forte, e que bom que existe um contraponto tão forte no mundo que seja a China, porque a China pensa no coletivo e eles
tomara que eles ganhem logo essa batalha econômica pra conseguir fazer as coisas, sabe? Porque no momento, tudo bem assim, tipo, mas a China não vai resolver os problemas do mundo inteiro. Não, mas pelo menos eles estão tentando fazer alguma coisa diferente. Eles estão tentando fazer algo que não é individualista e pensa no todo e pensa no futuro. Meu sonho era que o mundo um dia supere a religião, supere o individualismo e se torne um Star Trek. É o meu sonho. Desde que eu vi Star Trek, eu quero que Star Trek, eu quero que o mundo chegue lá. Desde que eu vi The Orville, eu quero que o mundo chegue nesse negócio. Sabe? Eu quero que o mundo abandone a religião, que o mundo pare de guerrear entre si, que tipo o coletivo seja mais importante que o individual, que tu não precisa mais se preocupar com emprego, com comida, tu pode fazer o que tu... Que o mundo abandone a religião, porque a religião é uma das principais fontes de desavença entre as pessoas. Com certeza. É por isso. Não porque, a gente não quer que as pessoas acreditem em algo maior, não quer que elas tenham esse conforto, não sei o que lá. Não, é porque religião causa divisão. Ponto. E em Star Trek, tipo, tudo que causa divisão foi eliminado. Eles aprenderam como a criar comida do nada, então ninguém mais passa fome. Isso. Entendeu? Sabe, a ciência evoluiu pra um ponto que acabou as guerras porque eles resolveram o maior problema de todos. A gente tem comida pra todo mundo. E não é uma coisa assim, tipo, a gente tem comida, mas aquela empresa específica, ela tem a patente, então a gente não pode... Tipo, aquela pessoa, a gente tem comida, mas aquela pessoa lá come filé e aquela pessoa ali come moela de frango. Entendeu? E não tá nas mãos de uma empresa, tá na mão de todos. Sabe? Tipo, qualquer pessoa pode ter aquele negócio de fazer comida. No momento que tu sacia o mais básico da pessoa, que ela poder comer, tu já resolve 80% dos problemas. 90% dos problemas da vida da pessoa. Tu dá um teto pra ela, e agora ela não precisa mais trabalhar em algo que ela detesta pra ela poder ganhar um dinheiro pra poder sobreviver. Ela pode fazer o que ela quiser. E fazendo o que ela quiser, ela dá a melhor contribuição que ela pode dar para a sociedade em que ela vive. Exatamente. Óbvio que ali já tem, né? Eles têm os caras que produzem as máquinas, eles têm esse tipo de coisa, mas ali ninguém trabalha pela recompensa financeira. Eles trabalham por honra. Sabe? Tipo, no Star Trek, eles trabalham pra, tipo, eu quero ser a pessoa que vai explorar. Eu quero ser a pessoa que vai explorar, vai levar a humanidade adiante, vai dar um passo adiante pra humanidade, sabe? É sempre esse pensamento, assim. E eu acho isso muito foda, assim. E os Estados Unidos não pensam assim, sabe? Os Estados Unidos não é esse tipo de comunidade. Ele é uma comunidade individualista onde o cara tem que ser bilionário e tem que chegar pro mérito próprio pra ser bilionário. Mas como é que ele vai chegar pro mérito próprio pra ser bilionário? Onde Nunca. O cara chega lá e compra a patente do remédio da AIDS e quadruplica o preço dele. Isso. Entendeu? É esse tipo de gente. E aí que tá. Qual é o empecilho que impede a gente chegar nesse futuro? É o mundo acabar antes por causa da religião e por causa dessas ideias idiotas. Sabe? Essas ideias estúpidas que a gente tem de... mas veja bem, o Deus de Jesus está voltando e aí quando Jesus voltar ele vai consertar tudo. Meu amigo, ele não vai consertar. Se a gente não consertar, ele não vai consertar. E até no Star Trek é louco porque, tipo, eles tiveram uma terceira guerra mundial que quase aniquilou a humanidade. E aí, a partir dali, eles se reergueram das cinzas, né? Por isso que eu gosto que eles que eles debatem todos os assuntos de um ponto neutro. Porque ninguém ali tem nenhuma crença baseada em religião, em falso moralismo. Capitalismo, comunismo, nada. Exato, racismo, política, nada disso está envolvido. Então eles debatem as coisas assim filosoficamente, de um ponto de vista, não vou dizer humano, porque eles lidam com diversas espécies alienígenas. Sim. Mas de um ponto de vista, assim, de convivência. De se isso é de liberdades pessoais. Sabe? Tanto que, se a pessoa sociedades menos desenvolvidas têm outras visões sobre determinadas coisas, sabe? Então, eu vi eles falando muito bem da questão... Eu adoro aquela que a mulher, que ele quer ser mulher, mas não pode ser mulher na sociedade dele, porque na sociedade todo mundo é binário. Sim, sabe? Todo mundo... E daí, tipo... E o Riker meio que se apaixona por ela. E aí tem essa mesma discussão que a gente tem agora, só que de um ponto de vista ao contrário. Daí tu fica pensando, se fosse o contrário, como é que tu ia... O que tu ia pensar se fosse o contrário? Então, por que não vale pra discussão que a gente tá tendo agora? Sabe? Então...
Eu acho que todo mundo devia assistir Star Trek The Next Generation. Nossa, ia mudar a cabeça de muita gente. Eu acho que é uma aula pra todo mundo. Apesar de Sociologia, ser, sabe, é uma série de TV, sociologia aplicada ao extremo, assim. É sabe? muito bom, gente. Faz tu repensar tudo. Tem no The Orville, tem uma raça que todos são homens. Isso. Só que se o bebê nasce menina, eles transformam em menino. Eles fazem a transição, Eles fazem a transição. Então tem toda essa discussão se eles devem fazer, se esse membro da tripulação deve fazer a transição com o bebê dele, ou se deve deixar o bebê decidir se ele quer ser menino ou menina quando chegar a hora. Porque existe uma sociedade secreta de mulheres que não foram transformadas. Só que lá é proibido ser mulher. E aí todo ponto é que eles da tripulação não podem interferir. Não. Nunca. Claro que não, porque não cabe a eles interferir. Isso. Entendeu? É muito bom. E as discussões são muito aprofundadas, sabe? Orville é maravilhoso. The Orville é maravilhoso também. É muito bom. É muito bom. É um passo adiante de Star Trek. Exatamente, porque daí tu vai de ver Star Trek Next Generation pra ver Star Trek Discovery. É uma piada sem graça. The Orville é a continuação de Star Trek. Isso. Entendeu? Porque é feito por alguém que ama Star Trek, que é o Seth MacFarlane. Não foi feito pra ser um cash grab com um nome. Sabe? Então, tipo... Os Star Treks modernos, eles são todos... Desvirtuaram totalmente. É sci-fi, é um sci-fi ruim, sabe? Não é nem um sci-fi bom, é um sci-fi ruim. E que não levanta nenhuma dessas questões que eram super legais, assim, de ver no negócio. Discovery e o Picard também é horrível. O Picard também. Cristãos sérios deveriam ser contra a facilidade de abrir igreja, porque qualquer picareta, mesmo ele sendo maioria, porque vem divisão, escândalos, mas também vem poder social, econômico, dinheiro, então muito escala. É óbvio, sabe? Enquanto assim, ó, tipo, eles estão mamando nas tetas do governo, eles não vão criticar o governo e não vão criticar essa situação, eles vão sempre aceitar. Eu acho que nesse quesito, eu acho que a Igreja Católica é melhor. Porque não tem uma Igreja Católica em cada esquina. Tem um poder central que diz, ó, aqui vai ter uma Igreja Católica, vai. Abre aí uma igreja católica, entendeu? Nessa questão, entendeu? Nessa questão de, tipo, eles refrear a proliferação. Sim, eles não deixam criar um monte de vertente diferente. Mas só também. Só, não. Uma coisa muito... Star Trek Church, vamos fazer a Star Trek Church, então. Vamos fazer vamos pensar um nome nesse sentido. Esse vai ser nossa missão da igreja, tá? O título desse vídeo é O Fim Está Sempre Próximo. Isso, nós estamos comentando de cortes do Estranha História. Nós estamos contando justamente porque essa questão que alguém perguntou pra ele, que tipo assim, eles não estão provocando o próprio fim com essa história de fim está próximo. E a gente está discutindo sobre isso, que sim, nós estamos criando nosso próprio fim. E aí eu citei o exemplo da China, que a China tenta fazer um pensamento mais futurístico, mas o resto do mundo puxa pra trás, sabe? Espero que a humanidade... eu acho que as novas gerações estão mais conscientes. Eu espero que as novas gerações estejam mais conscientes. Alguém falou da monkeypox aqui, mas falaram a mesma coisa do coronavírus. Do Covid.